E sempre gosto de iniciar dizendo, desmistificando o que é sexualidade, né? Porque Legal. a gente fala que vai falar de sexualidade e é sempre assim, né? Todo mundo, né? Começa, porque acha que a gente só vai falar de sexo. Claro que sexo ele é uma área muito importante dentro, né, da sexualidade. Mas eu gosto dessa definição aqui do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde até, né, que diz assim, ó, eu quero ler. A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Portal da Juventude e Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente vai falar de sexualidade, não é só para quem está casado. Opa, o bebê quer sair do carrinho. Não é só para quem está sexualmente ativo, mas é também para aquela pessoa, de repente, o solteiro que está esperando no Senhor, né? Resolveu lá fazer o voto de santidade, lá esperar em Deus. Sim. É para, talvez, o celibatário lá, né? Enfim, é para todos. Todos estão o tempo todo expressando a sua sexualidade, na maneira como se relacionam, na maneira como recebem, expressam afeto. E, claro, o sexo é um dos importantes fatores, como eu falei aqui, dentro de sexualidade também. Então, é bem amplo, assim, né, o termo. Bem complexo. Quando a gente fala de sexualidade, então, a gente precisa pensar em diversos fatores, em diversas fases da vida, né? A gente precisa realmente ter esse entendimento de que é uma coisa a se preocupar, ou a se pensar, pelo menos, desde o começo, então, né? Como você estava comentando. E eu acho que tem bastante a ver aqui a gente comentar como é importante a gente ter uma sexualidade sadia, claro, né? Eu acho que esse é o objetivo de quando a gente conversa sobre isso, né? De entender como que a gente pode chegar, né, a um entendimento saudável, né, do que a gente pode fazer ou deve fazer a dois, dentro do casamento, é claro. Acho que esse é o tipo de coisa que talvez a gente nem precise comentar muito, né? Quando a gente fala principalmente de cristianismo, a gente entende que o sexo é para ser vivido dentro do casamento. Sim. Né? Então, partindo desse pressuposto, né, partindo já desse entendimento... Que já foi provado isso, né, para você, partindo daí. Exato. É interessante que quando a gente fala disso, né, às vezes as pessoas elas querem argumentar, não, mas por quê? Justamente porque tem ensinado tanto sobre isso, né, falado, e parece que isso já não faz mais parte da Bíblia, né? Sexo pode ser feito fora, no namoro, tem que testar, né? Tem que provar antes, O test drive. fazer um test drive. E na verdade não é bem assim, né? Sim. Então, a gente parte dessa ideia, não, é dentro do casamento, é isso que a gente acredita. Então, você que está me ouvindo, você que é jovem, você, adoles, você, né, que está aí, espera no Senhor, porque vai valer a pena, porque Deus fez para ser dentro do casamento e ser bênção, né? É isso aí, é isso aí. É importante a gente colocar isso, né? Porque senão eu ia passar batido nessa informação, mas é fundamental a gente falar mesmo, né? Mas que bacana. E eu entendo, não sei vocês, que a impressão que dá é que a gente ainda tem dificuldade de falar sobre isso dentro da igreja, né? A gente talvez esteja vivendo um momento em que a gente está tendo um pouco mais de ênfase, né? E aqui, principalmente na nossa comunidade, né, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, aí com o trabalho do Saulo, a gente está falando mais especificamente sobre isso. Glória a Deus. Exatamente. E conta pra gente, vocês têm, nessa experiência que vocês já têm de ter falado sobre isso, de ter comentado com pessoas, as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre isso? O que vocês sentem? Quer falar? Muita dificuldade. Primeiro, eu acho que vários fatores, assim, né? Fora se fala muito o tempo todo, a gente está botando algo para as crianças assistirem ali na internet, parece que é intencional no meio dos desenhos infantis, principalmente, vir coisas sensualizadas, sexualizadas. Você liga a Globo, né? E, sei lá, qualquer outro programa, sempre está se falando muito, ou falando mesmo, assim, com palavras, ou não, né? Com cenas, com influência, enfim. E aí, quando chega
para falar na igreja, a gente nota que muitas vezes ou se fala assim por mistérios, né? Porque acha que na igreja não pode falar essas coisas e tal. E aí ninguém acaba entendendo nada, porque está falando por mistérios, não tem que desvendar um mistério, às vezes, né? Não entendeu. Sim. Ou é por falta, às vezes, de não saber falar ou não ter se capacitado para como falar, prefere omitir, não falar, Sim. né? Então, a gente nota isso, né? Parece que não é natural, né? É natural na escola, é natural, né, num programa antes que passava lá, TV, como é que fala? Daquele dos cachorros lá. Agora né? TV Colosso, TV Colosso, agora de manhã fala sobre isso no horário que era para as crianças assistirem um desenho. É verdade. Então, assim, é natural. Onde você vai é natural. É natural no shopping, você vai ver hoje, né, pessoas do mesmo sexo de mão dada. Então, assim, tá natural por aí. Mas aí dentro da igreja não é natural. Parece que é um monstro, assim, ou uma coisa meio subjetiva, meio escondida. E por não ser natural, parece que a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ensinar nossos filhos, parece que é algo muito difícil, muito pesado. E tem que ser natural, tem que ser algo que os nossos filhos enxerguem de forma saudável, boa, e a gente possa ensinar de forma natural, né? Sim, Isso. exato. O fato de, às vezes, não falar naturalmente dificulta também a quem precisa vir pedir ajuda. Se Sim. você não cria um ambiente, né, Uhum. de falar sobre isso, de transparência, também dificulta, fica um tabu também para a pessoa vir pedir essa ajuda também, né, se for preciso. Uhum. O que eu falava no curso de noivos, né, quando a gente estava ali junto com a equipe, na verdade nos jovens casais ainda, não era nem no curso de noivos. Teve uma vez que a gente organizou uma palestra, isso tem uns 7, 8 anos atrás, a gente organizou uma palestra e pela primeira vez foi o primeiro evento que a gente divulgou para namorados. O Joe participava, ele tava junto, foi uma palestra sobre sexualidade para namorados, noivos e casados. O que eu recebi de e-mail e de mensagem e de gente ligando, olha, mas vai fazer uma palestra sobre sexualidade para os namorados ainda, vai instigar, vai estimular. Falei, gente, pelo amor de Deus, esse povo assiste Big Brother, tá tudo aberto. Se eu não colocar no preventivo, se eu não falar o que a gente entende dentro do casamento, não é depois do casamento que a gente vai conseguir, a gente vai botar o remedinho depois. Então, aqui dentro, a gente, né, mesmo dentro da igreja, dentro da liderança, a gente ainda entende alguns tabus. Não, a gente precisa falar para os casais namorados. Por quê? Porque a gente, os valores, o que a gente acredita. Então, ainda é incrível isso. De certo, né? Se a gente colocou esse tema aí, sexualidade, vai ter pessoas que vão, talvez, ter algum tipo de sentimento contrário, né? Porque é um tabu. Sim. Mas a gente, né, como bom batista, a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia fala sobre adultério, incesto, Sim, sim. sobre abuso, né? Quando tem lá Opa, tontonzinho. Abuso. Então, assim, a Bíblia ela não esconde esses fatos e ela ensina o que é certo. Olha, isso é errado, isso não pode fazer. Então a gente, na verdade, está sendo bíblico. Pode. Né? E o livro de Cântico dos Cânticos, ele é um livro, né, que expressa isso, então, de forma muito, muito bela, em forma de poesia, mas é um livro que trata sobre isso também, né? Deixa eu até falar desse pode e não pode, porque às vezes, dentro desse falar na igreja, às vezes se fala muito, mas fala só um manual de pode e não pode. Eu falo que é como é que é o nome daquele? Um Kama Sutra Gospel, né? Desculpa aí. Pode, não pode, faz assim, umas regrinhas assim, né? E a gente vê de tudo, né? A gente vê, às vezes saem uns vidinhos assim, meio doido. Então, é por isso que às vezes fica muito confuso ainda dentro da igreja, né? Me impactou muito quando eu fui fazer as escolas lá do Avalanche. Eu fiquei 2 meses lá no Avalanche para fazer as escolas de sexualidade lá. Que legal. E tinha lá o pessoal bem underground, né? Você encontra de tudo lá, assim. Tinha da André Vargas. E tinha um casal que vendia uma camiseta e tinha umas figuras assim bem chocantes sobre sexualidade e tal, e uma frase: "E aí, igreja, como anda a sua sexualidade?" E aquilo até hoje eu falo que vem sempre na minha mente. E aí, igreja, né? Como é que tá aqui na igreja? Como é que nós estamos lidando com isso? É um confronto, né? Realmente era para chocar e fazer a gente refletir mesmo sobre isso. E eu creio que nós precisamos, urgente, e cada vez mais, né, tá
refletindo de que forma nós estamos trazendo isso na igreja. Eu falo, né, que Deus ele criou, né, o bonequinho de barro, e a Andréa Vargas faz essa dinâmica lá. E ele pôs a mão, fecha os teus olhos, né, no nariz, na orelha, e ele vai fazendo. Aí você acha que ele passou reto ali do umbigo, foi lá para o joelho, Pro direto. joelho. Não, Deus criou, gente, então vamos falar, é natural, né? Deus criou, e por que que a gente tem essa coisa, né, de não falar na igreja e tal? Se foi Deus criou para ser usufruído dentro da bênção do casamento. Exato. Então não pode ter tabu, não pode ter, né, papas na língua quando for falar, né? Pelo contrário, precisamos realmente comentar sobre esses assuntos. Deixa eu dar um bom dia para essa turma toda que está com a gente aqui, nos acompanhando nas mídias sociais. Você pode acompanhar, ver essas carinhas maravilhosas aqui, bonitas, no YouTube e no Facebook da PIB Curitiba, lá no @PIB Curitiba. Você consegue, se você está assistindo aí na rádio, fica com a gente, vai ser bênção, mas também dá para ver os rostos aqui desses maravilhosos. Eu vou dar um bom dia então para a Ruth Teixeira, que está com a gente aqui, o Weber também, a Silvana, todos no Face, também o pessoal do YouTube, tá? A Priscila, a Carol, a Nímia lá de Foz, nossa, ela é assídua, hein, Nímia? Bom dia para você, querida, que bom que você sempre está com a gente aqui. Dá o seu bom dia para a gente, manda um oi, manda um abraço aqui para os nossos queridos, e se você tiver uma pergunta, aproveita para fazer. Essa é a hora de tirar dúvidas a respeito desse assunto que pode ser tão assim, né, difícil de conversar, mas o ideal é a gente poder falar sobre tudo isso. E eu já vou fazer a primeira pergunta. Eu tenho curiosidades. Não sei se a turma está curiosa, mas eu tô, né? E eu gostaria de entender com vocês aqui como que a gente pode chegar numa visão correta, né, acerca disso. Quando a gente fala, por exemplo, de pecados sexuais, né, a gente vai ter hoje em dia um acesso muito fácil, por exemplo, à pornografia, né? Ter um acesso muito rápido ali para coisas na internet, né? Antigamente o cara tinha que dar o trabalho de ir numa banca de jornal lá procurar uma revista. Hoje qualquer um consegue acessar esse tipo de coisa, né, numa página. E eu queria entender com vocês como que a gente pode, alguém que tenha já a visão deturpada com respeito a isso, né, que já está ali muito inserido nesse tipo de pecado. Vocês têm algum entendimento acerca disso, de como que eu posso deixar essas coisas para viver uma vida diferente e saudável com Deus, né, a respeito da sexualidade? Realmente, né, é muito fácil. Assim, eu estava falando ali, às vezes você coloca um vídeo, uma pregação. Já teve vezes da gente estar fazendo louvor lá na igreja, assim, no momento de oração. Aí você coloca um vídeo do YouTube, aí de repente surge uma propaganda no meio de um clipe mais assim, alguma coisa, aí vem aquela música. Então, assim, às vezes no meio de um programa bom, tem uma imagem já que te arremete à pornografia, à sensualidade. Eu tive problema, né, dentro disso, assim, quando jovem, adolescente, depois, né, ainda já nos caminhos do Senhor, sempre foi... Deixa eu pedir. A Iris quer participar aqui, Ela ó. quer falar, Ela conversar. ela gostou. E então teve essa situação, né, da gente ter esse problema, ter esse contato, e esse contato muito fácil, né? Na época ainda discado ali, que era demorado para você acessar ainda, mas você ficava ali aguardando para você ter aquele contato. Hoje você consegue rapidamente. Então, eu tive problemas e essa luta. E como é que eu cheguei assim num momento saudável? Não quer dizer que eu não lute contra isso. Isso aí não é um tabu, né? Essa é uma luta que eu vivo. Mas o que eu faço? A primeira coisa que eu decidi na minha vida foi trazer luz para dentro dessa área. Sim. Então, primeira coisa eu abri, olha, eu tenho dificuldade com pornografia, com masturbação, com lascívia. E aí eu trouxe isso primeiro para um contexto de amizades, comentava, não tão profundamente. Quando eu casei, ainda tinha essa dificuldade, mas um dia eu entendi num retiro que eu tinha minha parceira de caminhada e eu precisava abrir com ela. Então, eu cheguei, foi bem difícil na primeira conversa, no sentido difícil dela entender, da gente conversar. A primeira vez é mais difícil, mas a gente conversou, ela entendeu as lutas, Para fazer o trocadilho, né? Isso também é libertador, né? e daí, mas eu verdade, me senti verdade. livre, saiu um caminhão das minhas costas. Então eu trouxe luz. E aí eu tomei uma posição. Eu falei, essa é uma área que não pode ter não pode ficar no escuro. Então, assim, às vezes eu tava tendo lutas. Eu chegava falando, olha, amor, essa semana tá um pouco difícil, tá? Eu tô tendo lutas. Olha, amor, eu me senti tentado. Amor,
cheguei a querer acessar, eu acessei aqui, mas eu tô te pedindo perdão, eu não quero. Aham. E aí chegou um momento que também eu vi e falei assim, não, eu preciso não só confessar, eu preciso tomar passos para viver em santidade. Sim. Então, assim, Diogo, eu não sei como é que é os nossos ouvintes, tá? Eu tô falando aqui, eu sou pastor, mas eu não tenho problema de falar que hoje a minha esposa é que tem a senha da TV. Não, programação de 18 anos, eu não sei a senha. Então, se for um filme lá de guerra, um John Wick, eu quiser assistir, eu preciso, amor, libera aí que eu preciso ver esse negócio aí, eu quero assistir o filme. Mas é ela que tem a senha. E por quê? Porque eu vi que enquanto eu tinha a senha, eu era muito tentado. Aham. Eu acordava de noite, assim, falava, cara, e tal. E eu falava, não, mas eu não queria, e ficava naquela luta. Mas eu sei que agora ela tem a senha. Sim. O meu celular, eu tenho um aplicativo que chama Blocker X. Eu tenho um aplicativo. Ele não deixa, às vezes, acessar coisas que são boas, mas pelo conteúdo ele filtra. Perfeito. Então, ele não me permite acessar. Eu tenho esse aplicativo hoje, eu tenho a versão gratuita, tenho a versão paga. Mas eu tenho essa versão e ele pergunta 10 vezes, você quer realmente desinstalar? Você tem certeza disso? E Ele tudo fica mais. ali, Ele é o fica- teu anjo da guarda ele nesse é aspecto. isso, exatamente. Ele fica tipo como o Espírito Santo, ele olha, Aham. né? Não vai por esse caminho. E aí Que você legal. fala, não, realmente eu não posso. Então eu tenho esse aplicativo que não me permite acessar. Isso me ajudou. Aham. Então assim, a gente não pode florear uma luta que é uma guerra Sim. e subestimar. Não, eu consigo, não. Porque às vezes é isso. Às vezes você está no YouTube vendo uma pregação, aí vem um clipe, aí vem um sentimento, aí vem um Sim. desejo. Aí quando você vê, aquilo já te abrasou e você já não consegue mais segurar. Sim. Então eu me cerquei. Minha esposa tem a conta, eu abro meu coração, eu coloquei aplicativos e eu luto contra isso. Tem momentos que são um pouco mais fáceis, tem semanas que são um pouco mais difíceis, né? Então é dessa forma que eu tenho vencido, me cuidando e né, ligado na videira, ligado em Jesus. Deus me livra do maligno, me livra das tentações, me livra dos pensamentos maus, me ajuda, né? Sim. É dessa forma que eu tenho lutado. É, a palavra é bem clara a respeito disso, né? A questão de guardar a palavra no meu coração. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Isso atinge todas as áreas da vida, mas essa aí acho que é fundamental, né? E a gente pode ter, talvez, né, Prinetes, a hipocrisia de dizer, não, nunca tive problema com isso. Tem estatísticas acerca disso, Sim, 90 e sim. poucos, 98, acho que por cento dos Eu tenho homens. todos os números. Você deve ter de cabeça aí, Meu né? trabalho lá. Deve ter. Eu fiz um TCC nessa área, né, na Aham. Fabapar, conclusão de curso, e vivo estudando, né, vivo tendo material aí. E, assim, ó, a maioria dos autores concordam que gerações anteriores sofreram a maior luta das gerações foi peste, foi guerra. Sempre a humanidade teve problema com isso. Se a gente for ver lá na Bíblia, Paulo exortando lá a igreja de Corinto, tem várias exortações nesse sentido. Sim. Mas os autores concordam que hoje a maior luta da humanidade é a sexualidade. Por quê? Justamente por causa dos meios de comunicação, desse acesso fácil. E essa geração, né, eles concordam que é uma geração viciada, Exato. né, propensa ao vício Uhum. nessa área. A pornografia, ela se torna um vício. Ela, Sim. né, Até talvez por causa do fácil acesso, né? sim, né, tem a própria a TV aberta ali. Ela é feita Já. para estimular os nossos cérebros que nos viciam naquilo, né? Exato. A indústria pornográfica é consciente disso para aprisionar ali, para gerar, ela gera muito lucro, né? Uhum. Vai soltando aí em todos esses meios que a gente vê, por isso que a gente vê tanto vídeo no meio de tanta coisa, exposição de nudez em meio de programas de dia, que há 50 anos atrás, sei lá, 60, o rebolado do Elvis foi censurado. Exatamente, Ele com aquela que era- roupa toda, Aham. só o rebolado ali, censura. E hoje em dia a gente vê o que vê em qualquer hora do dia. Então, a mente já é condicionada. É. Né? Então, a nossa geração ela tem já um problema com isso, uma propensão. Então, Sim. essas cercas são realmente muito, muito importantes. Os números estão aí, como você falou, para nos mostrar que, de fato, é uma luta que nós temos que realmente travar. Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tá bom o programa aqui. Fica com a gente que a gente precisa fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. Não sai daí, hein? Estamos de volta aqui no Sextou, na Rede Marumbi. Coisa boa estarmos juntos aqui na Rádio Família, no Se Liga Família da Rede
família aqui da PIB Curitiba, a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu aqui, Diogo Teixeira, dos Jovens Casais, com um Plinetes maravilhoso aqui, que nosso pastorzão, e também recebendo o pastor Matheus e Assinha, que são esses maravilhosos do nosso campus Portão, pastores, líderes lá da comunidade, e que bênção a gente poder estar juntos, conversando sobre sexualidade hoje. Olha que tema interessante. Quero dar o meu bom dia aqui para a turma que está chegando aqui no Face e no YouTube. Está lá o Márcio chegando, a Ana Azevedo, que coisa boa estar com vocês. A Silvana, a Sirene, coisa boa a gente poder receber vocês aqui, queridos. A Neide, que legal que vocês estão com a gente. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta a respeito do tema, é difícil, hein? Esse tema vai ser o primeiro que não vai ter pergunta, Plinetes. Será possível? Não acredito. Não pode ser. Assim, ó, o meu amigo, O meu primo. A vizinha da minha tá tia. com essa dúvida, né? Né? Não tem problema. Como tá público, né? A gente fica O meio meu assim, o que que eu vou primo. perguntar aqui, Falando né? nisso, o meu primo me contou. Olha lá vem. Vamos continuar aqui. Então, mas ia comentar ali um pouquinho antes do intervalo, a gente tá falando da luta, do homem. Eu acho que inclusive fica a dica aí, família. Hashtag fica a dica. É um programa inteiro, é um assunto inteiro isso, né? Sim. O pastor Matheus pode voltar, a gente vai falar da luta do homem, daí tem a luta das mulheres também, cada um tem sua luta, e tem a luta do casal. Sim. Mas eu queria comentar, e é o que eu falo com os meninos, também tive sempre minha luta, mas né, eu tive minha experiência de como eu venci. E o que eu falo para os meninos, quando eu falo, ó, vamos aí, você tem alguns fatores, você tem alguns passos práticos para conseguir vencer. Você tem a fé, você tem a decisão, você tem os aplicativos. E quando o homem tem essa decisão de querer lutar e deixar isso no público, mas falar para a esposa ou falar para algum líder, caso seja solteiro, ó, tenho dificuldade, isso é a verdadeira hombridade. Sim. É ser homem de verdade, né? Se você é homem de verdade, você vai falar isso para quem, para o seu líder, para o seu pastor, ou para alguém que você confia que você está nessa luta. Se você é casado, compartilhar com a sua esposa, falar, ó, eu tenho dificuldade, é assim, eu vou usar tal aplicativo. Eu também uso alguns aplicativos com a minha esposa eu sei onde ela está e a gente sabe, a gente né, tem aplicativo de localização, então ela sabe 24 horas onde eu tô. Ah, mas é isso. Olha, gente, eu nunca tive problema, mas se eu Não tem o que dia esconder, pensar né? alguma coisa, não Uma tem que só carne esconder. não é, né? Exatamente. Exato. Ela sabe onde eu tô e por aí vai. Então também não fico assistindo sozinho mais televisão. Antigamente tinha, não achava problema. Por quê? O pecado começa a te... Não tem problema. E daí escorrega. Começa Então a te assim, rodear. Né? eu coloquei Isso. algumas regras ali também para poder ter isso, né? Para poder vencer. É uma também, proteção. né? E conseguir, né? Diante de tempo de oração, de fé e esses passos práticos. Esses Então, para mim, a passos. verdadeira hombridade é você ser homem mesmo, é você assumir isso, poder lutar. E sabe como é difícil os homens lidar com isso, principalmente? Eu lembro uma vez que o Plinetes falou que usava esse aplicativo numa palestra de jovens casais. Estava lá palestrando, comentou isso. Eu estava na palestra junto, eu vi o burburinho na sala, que foi todo mundo meio que, não. Pra quê? Pra quê? Tudo bem. E assim, cara, qual que é a dificuldade né, de deixar a tua vida aberta ali, transparente? Né? É interessante, vou fazer uma adaptação aqui, mas que tem tudo a ver com esse tema, que é o que Tiago fala lá, né? Tiago 5 vai falar que a gente tem que confessar nossos pecados uns para os outros para sermos curados. Isso. Né? E com certeza é cura emocional, cura psicológica também, né? Tem a ver com isso, né? Até a psicologia, minha esposa é psicóloga, então ela fala muito disso. A cura é por falar, é através do falar, né, que eu vou conseguir me libertar dos meus problemas interiores ali, das dificuldades. Nós sempre encorajamos a pessoa a isso. Esse texto, Tiago 5,16, ele caminha com a gente sempre, assim, né? A confissão, Deus tem algo nisso. Sim. Ele colocou algo para cura nisso. Então, só esse falar, né, foi vitória já, muito mais vitória, né, amor? Com certeza. Sem dúvida. E Essa abertura, né? Essa abertura. E antes de você falar, só queria falar para as esposas, Olha aí. não é fácil, né? A gente ouvir. Eu achava que eu estava casada com a quarta pessoa da Trindade. Olha aí. Quando, né, antes dele vir confessar e tal, isso nós estava num retiro e Deus, engraçado, foi preparando meu coração
E eu comecei a ouvir ali no retiro, eu servindo e ouvindo as mulheres que estavam palestrando, contando as histórias dela. E eu chorava com elas, falava, meu Deus, coitadas. Meu Deus, se for eu, jamais que eu vou perdoar. Mas Olha só. nunca, que horror. Daí chegou, isso no sábado, né? Chegou no sábado à noite. Amor, precisamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Conversar o quê? Fiquei doidona, né? E não foi fácil, gente. Eu vi certas coisas, né? Caiu aquela imagem, assim. Mas depois, né, Deus vai dando graça e a gente vai vendo como é bênção esse confessar. Sim. E como isso traz cura e vitória realmente, né? Esse medo ele existe desde o Éden, né? De expor, assim, né? Quando Adão se esconde. Então a gente tenta esconder, a gente tem medo. E eu tive essa decisão porque eu fui conversar com o pastor Tércio, que está lá na Montserrat. Da Montserrat, E aí eu falei assim, poxa, pastor, mas como é que eu vou falar isso para minha esposa? Eu vou perder meu casamento. Ele falou assim, não, você não entendeu. Se você não confessar, já está perdido. Você já perdeu. Já perdeu. perdeu. A chance de você restaurar é confessar. Olha só. Né? Então foi o que me moveu, assim. Que legal. E assim, né, para as esposas, assim, uma coisa assim, é também dar essa abertura. Às vezes perguntar, olha, você tem tido lutas e tal? Porque o marido às vezes fica também com medo, às vezes, né, do como é que vai ser a reação, né? Sim. Então traz essa naturalidade, não, vamos juntos, ouvir lá na rádio, como é que tá isso, né, dentro do teu coração. E essa luta, para a gente ir para as próximas perguntas, ela também está para as mulheres. Sim. Hoje você tem livros voltados a esses 50 tons, não sei o que lá, filmes na Netflix, todos voltados para a mulherada, para instigar e estimular. Então as mulheres estão tendo as mesmas Mais dificuldades romantizados, né? com, Porque... Sim. com pornografia e masturbação quanto os homens tinham. Então a gente fala hoje, mas as mulheres estão sendo bombardeadas também com isso. Né? Sim, Então é sem importante essa abertura. Para os homens, só a cena já satisfazia, né? E agora, para as mulheres, está sendo colocado um enredo, uma historinha de amor junto para viciar também, né? O homem é visual, a mulher é emocional nessa hora, né? Então, pro homem viu, já tá valendo, né? A mulherada tem que estar ali com o coração junto. E um ótimo alerta também, né, assim, porque assim, é só uma trilogia, é só um livro. E quando surgiu os 50 tons, né, todo mundo postando, tô lendo, olha que legal. Assisti 50 tons de cinza. Gente, não entende. Ai, mas é proibido. Não é que é proibido, mas olha o que tá passando. Exato. Olha o que você tá plantando no seu coração. Olha o que você tá trazendo pro seu casamento. Tá escondido ali atrás. Perceba isso. Exato, Então, né, é ter essa percepção, né, que o Espírito Santo nos dá, e sempre em oração, para que a gente possa entender essa luta do casal. Eu preciso falar só mais isso. Assim, Pode né? falar, Porque pode a falar. gente vai permitindo, dentro do casamento, na nossa vida, eu chamo de pornografia lícita. É uma novela que tem... outro dia eu estava assistindo... A gente nem liga tanto a TV, mas a gente ligou ali quando chegou do culto, tal, tava numa rede de televisão, e aí tinha uma novela que passa depois das 11, depois das 10h30. Mas assim, a gente viu a propaganda e eu falei, meu Deus, Já que na horror. propaganda... Aí você fala assim, não, mas é uma novela, é uma série. Mas TV aquilo ali você aberta. fica alimentando aquele monstrinho, você fica alimentando a tua carne. Sim. Então assim, a gente também tem que cuidar com isso, que às vezes a gente mente pra gente mesmo. Não, isso aqui não é pornografia. Porque eu preciso consumir isso, né? Qual cachorro eu estou alimentando? Qual vai ficar saudável dentro de mim e qual vai morrer, né? Aquele que eu não dou comida. Então, se eu estou alimentando nessa área, alguma coisa nessa área vai crescer dentro de mim, né? Com certeza. Tem muitas coisas saudáveis para se consumir, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, sim, do que está consumindo. É verdade. É interessante porque o pastor Mateus comentou sobre o Éden, né? E a Nímia fez um pouquinho antes o mesmo comentário aqui no YouTube. Ela falou, olha, a atração do proibido vem desde o Jardim do Éden. Sim. Essa confissão franca, uma palestra que a gente deveria ter, né? Que já deve ter falado muito ao fundo dos corações. Então, realmente é importante a gente falar sobre isso em encontros de homens e mulheres. É verdade, querida. Que importante que é falar sobre esse assunto. Mas vamos passar aqui à frente, vamos falar um pouquinho sobre dentro do relacionamento, sobre aquela dentro do quarto, né? Essa coisa boa que a gente pode viver juntos, né? Essa parte é boa. Essa é a parte aqui de essa tá liberada. Essa tá, né? Dentro do casamento tá legal, tá bonito, mas eu tenho uma perguntinha capciosa aqui. É do primo do meu vizinho, na verdade, essa pergunta, tá? Não sou eu que vou perguntar, mas olha, o que acontece quando dentro do casamento, o que vocês indicam pra gente? Quando um dos cônjuges
né, reclama da frequência sexual. Eu gostaria que fosse mais vezes, eu gostaria... Como é que faz nessa hora? Para onde a gente corre? Como é que a gente conversa esse tipo de coisa dentro do relacionamento, queridos? Eu acho que se a gente ama e respeita, a gente vai entender e, que nem eu falei, naturalmente conversar sobre isso, né? Porque às vezes tá uma semana um pouco mais agitada, às vezes, né, tem uma dinâmica ali que está acontecendo que às vezes a frequência ela pode demorar um pouquinho mais do que talvez alguém gostaria, ou ela pode ficar um pouco mais intensa, dependendo. Ele está de férias, está mais em casa, né? Na pandemia aí o pessoal, né, mandou ver aí. Aí Tem eles os- veio na Cresceu a pandemia, né? família. Cresceu a família Os e tal. filhos da pandemia, né? Se o cara trabalha só à tarde depois desse programa, né? Tá, dentro Aí. do casamento tá liberado aí, ó, antes do trabalho e tal. Então, assim, tem que entender, né? A gente já teve muitos momentos de vida. Teve momentos que a gente tinha mais, vamos supor assim, condição, tempo. Hoje a gente tem 3 filhos, a gente tem uma dinâmica onde a gente tem que se ajustar. Sim. Então, o que a gente faz, assim, bem prático assim, do nosso casamento, a gente conversa. É tipo, ó, e aí? Hoje, às vezes, né? Hoje, e aí, vamos nessa? Vai rolar? Aí eu sempre falo assim, e aí, amor, um amorzinho hoje, hã? Tá Já dou aquela chegada já para ela Tá já com se preparar. disposição hoje? Eu falo assim, gente e é aí, tá bem muito franco. cansado e tal. Porque assim, às vezes ela tem 3 filhos, tem que lavar louça, e às vezes eu vejo que ela olha e ela tem esse companheirismo. Só no 43 ali, só no olhar já. Já teve vezes que eu sei que a minha esposa topou, mesmo cansada, por amor a mim. Sim. E teve vezes que ela tava afim, e aí às vezes a gente ali teve que abrir mão de algum compromisso, alguma coisa também para fazer. Essa cumplicidade e comunicação entre o casal bem franca, também, né, a gente tem que ficar atento, né, das recomendações bíblicas e não passar muito tempo, para que não haja esse risco maior do pecado sexual, mesmo das tentações. Então, é chegar num acordo que fique bom para o casal, que fique dentro do que a palavra nos recomenda e ser muito franco na relação. Eu né? sei que tem uns Sim. casal aí que são fera, né? São os bichos, hein? Não, os caras são nervoso. É. Então, mas o nosso combinado ali dentro de casa, a gente tenta não passar de uma semana, assim. É o nosso combinado, assim. Por quê? Porque a gente viu que isso faz mal pra gente. Claro. E pode parecer, não sei se acontece com você, mas se a gente passa, às vezes, de uma semana, a gente começa a ficar mais indiferente, a gente começa a ficar um pouco mais grosso, a gente começa a ficar um pouco mais distante, mais nervoso. Aí, às vezes, tudo se resolve, é de verdade. A primeira pergunta que eu tinha que fazer, poxa, eu não tô tão bem no meu casamento. Eu falo assim, cara, será que não dá para resolver isso, né, fazendo Daquele jeito? daquele jeito, né, Daquele que Deus criou? E às vezes resolve, porque daí volta o amor, o carinho, parece que depois fica gostoso, assim, né? É porque, verdade. na Mas verdade, sempre é na algo cumplicidade. espiritual, né? A gente não pode ficar espiritualizando e tal, mas é uma aliança de sangue, né? E a gente Sim. fala que é a renovação da aliança. Então, tem algo de espiritual nisso também, que pesa com certeza, né? Sim. Então, esse cuidado de ter um combinado também de tempo, é melhor, se puder ser com mais frequência, melhor, mas é esse tempo máximo, assim, né? De que é a recomendação da palavra de não deixar. Ah, mas eu não tenho vontade nenhuma. Também tem questões médicas, né? Sim, sim. Então, tem questão que homossexual... Meu Deus do céu. Troquei as palavras. Fique em paz. Anticoncepcional, que é parecido. Anticoncepcional tira libido Sim, de mulher. sim. Às vezes, traumas passados que não foram resolvidos ainda no casamento, que estão afetando a relação, que é importante buscar cura, buscar aconselhamento, seja com conselheiro, com psicólogo, enfim. Pode ter várias questões, né? Até de vitamina, questões químicas mesmo, e aí é procurar. Cansado, né? Tá. Procurar Sim. resolver, não se conformar. Ah, mas eu tenho isso, e você tem que me entender por amor a mim. Não, vamos procurar resolver isso Vamos aí. conversar. É o amor, é a mutualidade ali do casal, vamos resolver. Né? E Sim. tem profissionais, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta sexual. Olha aí. Priscila Nordeles, o nome dela, o Instagram. Posso deixar ali depois para vocês. Ela Legal. fala bastante ali, bastante coisa, e dá bastante E dicas. assim, a mulher pode falar, mas eu não tenho vontade, ou o cara e tal. Mas acho que tem que... Vai viver a vida toda assim, tipo, Vai deixar rolar assim, né? Não, vamos fazer melhor, vamos, né, melhorar, vamos buscar ajuda, vamos conversar, procurar um profissional. A Elis está detonando aqui, gente. Ela tá ativa. E daí, assim, e ser franco, eu e assim, a gente é muito parceiro, assim, né? Então a gente tenta conversar. Então, assim, poxa, eu quero.
Aí ela é muito franca de falar assim, então toma um banho lá, né? Tipo, Pelo pô, menos, né? né? Fica cheiroso pra mim, né? né? Então eu entendo. Aí eu vou lá, tomo um banho, passo perfume, né? E aí eu preparo, né? Às vezes visto, né, uma roupa de baixo mais bonitinha, né? Que não tem nenhum rasgo, alguma coisa. Você tá dizendo que se chegar com a cueca furada, já zoa. Daí né? É mais difícil. Então, assim, a gente mas a gente é muito franco, Ser né? franco também, falar o que gosta, o que não gosta. Às vezes se Importante. fecha porque, ai, meu Deus, sempre quer fazer tal coisa. Não, comunica, olha, isso aqui não tô afim, não deixa é de bom. lado, né? Não é legal. Uhum. Né? Ter essa franqueza também, né? Comunicação. Mas aumenta a frequência aí, gente. Vamos buscar a solução, vamos, né? É isso aí. Ser franco. Eu conheço um casal, não vou citar nomes. Não, eu tô brincando, mas eu realmente conheço um casal que fala que faz todo dia. Eu acho que é mentira, porque isso, todo meu? dia daí já é um exagero. Ai, gente, eu com 3 filhos. Uma coisa legal que a gente faz Uma coisa legal que a gente faz, que ajuda muito, é ter horário de pôr as crianças para dormir, ter rotina, botar dormir cedo. Uhum. Ajuda, né? Ajuda bastante, depois. libera, fica menos cansado ali para, né? Põe todo mundo para dormir, vai tomar um banho e aí funciona, né? Que legal. E é Né? desconfiômetro, né? Teve vezes que eu vi Sim. que ela também não tava legal, assim, e eu vi no rostinho dela, no jeito dela. Então eu não forcei também. Não, beleza, hoje eu vou segurar a onda. Não vai ser um cara Porque isso é pentelho, amor, né? é renúncia. Ou eu aprendo a renunciar também, né? Perfeito. O meu desejo, porque às vezes o cara quer Aí a mulher, né, tem que saber. Então já teve vezes que eu falo assim, não, beleza, hoje vamos dormir de boa aí, ó, né? Sim. Abraçadinho. bem E o isso. legal é que a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, né? A gente vai fazer novembro, 11 anos de casamento, o Diogo também 10, 11 anos, né? Fiz 11 agora, fiz em outubro. Com a Eve ali, e aí a gente vai aprendendo no rosto do outro, no jeito de eu brinco, eu falo, a Tati, eu sei quando ela tá brava, o jeito de andar dela, quando ela tá andando mais toque, Bate toque, o pezinho. toque, eu sei que ela tá brava, ela tá ouvindo, amor, te amo. Mas a gente começa a conhecer um pouquinho, então a dica pros recém-casados, que eu falo pros meninos casaram, olha, tem essa comunicação, saiba, e é no errando e acertando. Você provavelmente um dia vai levar um não ali e tal. Aprendi que, né, a gente vai conhecendo o jeito que tá, a maneira que a pessoa fala, hoje eu tô com muito sono, tô muito cansado. Opa, deu uma indireta sem querer, né? E eu falo para as mulheres tem que ser mais diretas com os homens, né? Que às vezes a gente não entende ainda, tem que fala a lata, né? Ser franco ali, porque pra gente ajuda entender. a gente, né? A comunicação é fundamental nessa hora, ter uma comunicação boa. Né? Mas vai aprendendo, né? Isso que eu quero falar, conhecendo um ao outro. Sim, é verdade. Não, e é bacana isso que vocês estavam falando, que né, parece que ali parece que resolve as situações através do ato sexual. E é verdade, porque a gente tem questões hormonais ali, emocionais, que a gente precisa sentir um pouco de amor, precisa sentir um pouco de afeto, que na hora consegue resolver ali, né, com uma coisa tão simples, parece, né? Parece que talvez seja tão banal às vezes, mas é fundamental para o casal. Né? É fundamental, porque o desejo está ali, a nossa Sim. carne, Deus criou para ser feito, né? Exato. Então, eu acho não, né? Experimento isso, que resolve sim, e a nossa ideia, não podemos ter um tempo muito espaçado. Né? Paulo fala isso, olha, não faça isso, eu não sei se fosse um voto, ou claro, tem uma questão de saúde, alguma questão, né, que impossibilite. Exato. Agora, se não tem nenhuma questão, eu acho que tem que combinar ali e falar, não, a gente não pode estender esse prazo não para a gente estar bem. E faz bem pro casal. É isso aí. Olha, temos tempo para uma última perguntinha aqui. Vamos ver se eu lá. consigo tirar essa dúvida. Dessa vez é de uma irmã de um tio nosso, tá? O cara começa a inventar irmã do tio, da onde, né? Mas olha, qual que é a pergunta aqui? Tem certo e errado dentro do quarto? Oi? Que isso, rapaz? Fala um negócio desse. E é verdade, deixa quieto, deixa quieto. Ai, meu Deus. Mas eu quero que vocês me ajudem a entender se tem certo e errado dentro do quarto. O que vocês amorzinho. acham, gente? Eu acho que o Espírito Santo direciona, assim, né? Meu Deus, tinha tanta coisa para falar. Mas, assim... Amor, vai me ajudar. É que eu estou pensando em várias coisas. Assim, ó, eu acho que a gente tem que chegar a palavra de Deus vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo isso convém. que eu queria Sim. falar. Né? Então, assim, onde que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu num filme, a gente aprendeu isso com os amigos, a gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado.
Tem coisas que Deus criou para serem desfrutadas, mas tem coisas que foram deturpadas no meio do caminho. Né? Exato. Exato. E a gente tem que ter esse bom senso, né, de que tem algumas práticas ali que, na verdade, elas não são saudáveis. Né? Sim. Deus não criou, às vezes, para serem feitas daquela forma, tanto é que não é o natural, às vezes, algumas práticas, elas não são naturais, elas fogem daquilo que é natural. Uhum. Então, eu acho que dessas a gente tem que se afastar, se abster, porque elas vão abrir portas e desejos, talvez, que depois a gente não consegue mais refrear. E a gente vai sempre querer, o prazer, ele também é um vício, então você sempre vai querer artimanhas e artifícios para sentir algum tipo de prazer. Estou falando que a gente não possa, talvez, vestir né, a mulher lá uma roupinha mais bacana, preparar um ambiente mais agradável, e você desfrutar ali, né, de forma bem bacana, bem gostosa. Mas eu estou falando de práticas mesmo que fogem do natural. Né? Eu acho que essa a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que não vale tudo entre quatro paredes. O que vale é aquilo que o Espírito Santo, a palavra de Deus e o bom senso, a nossa consciência já diz, né? Olha, Sim. isso aqui Se já é você meio orar, sujo, meio... se você orar e entrar no tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você vai chegar na resposta. Uhum. Onde nós temos buscado a referência para a sexualidade e para o relacionamento sexual? De onde você tirou isso, né? Sobre as roupas e coisa. Pode, né? Uma lingerie mais bonita, preparar o clima lá. O que não pode, não pode, vamos entrar no pode e não pode de novo, né? Mas o que não dá e que se torna pecado é quando isso se torna um fetiche, né? Existe Sim. essa palavra, fetiche. O que é um fetiche? A pessoa só tem prazer, por Daquela exemplo, né? forma, O né? homem, né? Quer que a mulher use salto na relação e sempre tem que usar, vira uma escravidão. Sim. E tudo aquilo que nos escraviza, né? A palavra vai dar resposta sobre isso. Sim. Então, isso é um fetiche. E analisar esse tipo de coisa, né? Mas eu creio que se pedir direção a Deus, estiver ali com a vontade mesmo de agradar, Ele vai direcionar, né? É verdade. Sondar o coração, Ele vai direcionar. É verdade. Coisa boa estar com vocês, queridos. Fala, E Neto. para ir fechando também Tá. já, né? Isso. Uma das grandes ciladas que a gente conversa com alguns casais é colocar a pornografia dentro do casamento para aguçar o relacionamento. Que cilada! O que a gente já viu de casamento destruído, Aham. porque no momento até vai ser bom, mas o que você vai colher no futuro, né? Casamentos destruídos. E aí é um papo para um outro dia inteiro Isso também, que eu ia né? dizer, nós podíamos Mas é fazer uma um dia só de cilada. pornografia e vício, porque Olha tem aí, muita coisa para Muita falar aí coisa. dentro. Perfeito. Mas vamos fazer mesmo, porque é importante falar sobre esse assunto. E, infelizmente, o nosso tempo de hoje acabou. Eu falei para vocês, passa voando. isso aqui. Aí, não Voou. Foi muito bom estar com vocês, pessoal. Foi uma alegria. E a gente está junto, se vocês quiserem conhecer o Campus Portão, nossa igreja. Isso. Fica à vontade lá, Matheus Calupiniex e Sinha Cordeiro no Instagram. Olha aí, @Mateus Calupiniex e Sinha @Sinha.Cordeiro, né? Sinha Cordeiro, Sinha tudo Cordeiro, junto, tudo e junto. underline no final. Aí, olha só, segue esses dois aí que eles são maravilhosos, vão abençoar a sua vida através dessas redes sociais. Que bênção estar junto, né, Plinetes? Mais uma semaninha aí. Muito bom, gostei do papo. Tem que voltar né? pra gente conversar mais. É isso aí. Foi muito bom.